ajudar as pessoas da maneira mais simples possível. Isso tem um poder enorme no reino de Deus, na graça de Deus, isso é muito bacana. E quando a gente vai ver Jesus, por exemplo, nos evangelhos, Jesus o tempo inteiro mostra quais são as preocupações genuínas do reino de Deus, em contraste com as fúteis e supérfluas preocupações da religião, né? E isso quando Jesus denuncia, por exemplo, o espírito do farisaísmo religioso, Jesus o tempo inteiro condena, às vezes, a supervalorização do dogma em detrimento da vida, né? Quando Jesus fala lá, qual de vós, se tiver um boi caído num buraco no sábado, não deixa o boi morrer, né? Tem que salvar o boi, não é porque é sábado que você não vai salvar, quanto mais uma pessoa, né? Então, muitas vezes a preocupação da religião é mais um conceito, uma teologia, um dogma, e não a pessoa em si, né? Em outros momentos, Jesus critica o culto à preservação da imagem religiosa em detrimento da misericórdia, né? Quando Jesus, por exemplo, está lá na casa de publicanos e pecadores, na casa de Mateus, e os religiosos chocam, porque a imagem, que é algo que tem que ser preservado pela religião, vale mais do que a essência, do que a misericórdia. E é por isso que Jesus fala, olha, misericórdia quero, e não sacrifícios religiosos, e não essa preservação da imagem religiosa. E mais, em Mateus capítulo 24, Jesus denuncia o culto à imagem religiosa. Isso é um perigo enorme, né? A gente sempre tem que ter reverência com o próximo, porque a gente não julga pela reta justiça, a gente julga pela aparência. Jesus foi julgado pela aparência porque estava comendo com publicanos e pecadores, e Jesus ainda dá uma tirada clássica, né? Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vai e entendei o que diz o profeta, misericórdia quero e não sacrifícios, porque a religião muitas vezes está preocupada na estética, né? Na estética religiosa, na preservação de conceitos, e às vezes não, muitas das vezes, quase sempre, não julga pela reta justiça e não vê como Deus vê. Por isso que a gente tem que ter muita reverência. É por isso que em Mateus 24 Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus, que limpais o exterior do prato e o interior está podre. Vocês são como sepulcros caiados. Do lado de fora está maravilhoso, do lado de dentro podre. Por quê? Muitas vezes a preocupação da religião são coisas supérfluas, é a aparência, é a roupa, é o brinco, é a tatuagem, as coisas que não são as preocupações do Evangelho. Não são as preocupações do Evangelho, né? Em outro momento, Jesus critica a preocupação da religião com picuinhas religiosas, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo doendo da hortelã e do cominho, coisinhas preocupadas. Poderia dar o dízimo disso? Beleza. Mas esquecer o mais importante da lei, justiça, misericórdia e fé, é um absurdo. É porque as preocupações da religião não são as preocupações do Evangelho. E às vezes a gente é tomado por um espírito religioso preocupado com muita picuinha, com a estética, com a imagem, com ritualismos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era líder de mocidade na igreja onde eu cresci, do qual eu sou muito grato por ela, mas uma vez a gente estava num culto de jovens, aí a gente fez um teatro e arredou a bateria. A bateria, instrumento da bateria do lugar. O conselho da igreja teve que se reunir, porque no culto de jovens a gente arredou a bateria sem a permissão do sinédrio, do conselho da igreja. Que preocupação é essa? Arredar a bateria. E aí quando você mergulha em Jesus, as preocupações do Evangelho são totalmente diferentes das preocupações da religião. E ela está ancorada, amparada, baseada na justiça, na fé e na misericórdia. É por isso que esse texto que a gente vai ler, a gente vai ver um apóstolo Paulo triste, abatido e carente de manifestação da graça de Deus, que se revela, sobretudo, nessas coisas simples. Ele não vai pedir a visita de um anjo, de uma oração poderosa, nem um espetáculo religioso. Ele vai pedir coisas simples, que a graça de Deus se manifesta na vida dele e vai abençoar ele profundamente. Porque muitas vezes a preocupação da religião é essas picuinhas. E isso é chato, né? Porque principalmente à medida que você vai amadurecendo na fé, é igual as discussões teológicas, né? Antes eu tinha uma angústia com essas preocupações teológicas, se é arminiano, se é calvinista, se a escatologia vai vir antes, Jesus vai vir com pré-tribulacionista, isso não muda a vida de ninguém. Isso não tem compromisso nenhum com as genuínas preocupações do Evangelho. Ah, fulano de tal morreu, vai para o inferno.
vai para o céu, vai para o inferno, aquelas preocupações assim teológicas, infelizmente supérfluas, inúteis, desnecessárias, né? E Jesus condena isso tudo porque quando a gente fica com essas picuinhas religiosas, a gente pratica aquilo que Jesus denunciou dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, porque coais um mosquito e engolis um camelo. Nós somos assim. Às vezes nós estamos preocupados com o gosto musical, com a religião, né? A gente trata muito bem a pessoa até descobrir que ela é do candomblé, né? Porque a gente foi ensinado que você tem que tomar cuidado com o candomblessista. Aí já trata com indiferença, com desdém. A gente quer o tempo inteiro fazer com que picuinhas religiosas nos afastem das pessoas. E aí, em nome de uma pseudo-verdade, a gente come um mosquito e engole um camelo, de tratar a pessoa com indiferença que Jesus não trata, né? Que Jesus, no alto da cruz, diz: perdoa-lhes, pais, porque não sabem o que fazem. E a gente não perdoa, né? Então, em inúmeros momentos no Evangelho, a gente vê o Evangelho com preocupações reais e a religião com preocupações supérfluas. Roupa, bermuda, música, tatuagem, brinco, desenho animado. Cara, eu tava vendo, eu devo ter falado isso em algum culto, eu vi um vídeo, o cara fazendo um vídeo de quase 40 minutos para provar que Peppa Pig não é de Deus. Peppa Pig, porque ele falou que o porco é um animal consagrado nos rituais. Coitado do porco, gente, Deus que criou o porco. E a Peppa Pig é um desenho, eu acho, extremamente educado, tão bonzinho, um ambiente familiar, Papai Pig, não sei se vocês já viram, coisa de pai, né? Eu vejo muito Peppa Pig. E aí, essas coisas, tá vendo demônio na Peppa Pig, cara. Eu falei, não, você tá zoando. Aí eu vi um outro extremamente intelectual, não assistiu The Chosen, olha, The Chosen, que é uma série cristã muito bonita, por dois motivos. Primeiro, porque o estúdio, Unreal Studios, é dos Mormons. Aí já não pode ver mais. Olha a picuinha, já não pode ver mais. Por quê? Porque Unreal Studios é dos Mormons. E o segundo motivo, porque é uma representação da imagem de Jesus. E essa representação é falsa. Porque a gente não pode criar a imagem de Deus conforme Êxodo. Meu Deus, cara. Enquanto isso, a gente está sem saneamento básico. A gente está com gente passando fome. A gente está com gente sendo perseguida, discriminada. A gente está sem as causas reais da justiça, da misericórdia e da fé. É muito complicado isso, né? E aí, quando você vai mergulhando no Evangelho, você vai ficando cada vez mais bobo com essas picuinhas e vai para as reais necessidades do Evangelho. E aí eu queria ler, então, 2 Timóteo capítulo 4, e a gente vai comparar como que o que vai abençoar profundamente Paulo aqui são as coisas mais simples, não são as picuinhas religiosas e supérfluas. Diz o texto assim, olha, eu falei que é do 9 ao 18, né? Paulo está preso. A segunda carta de Paulo a Timóteo são orientações pastorais. Timóteo era um jovem pastor, então ele encoraja, falou: olha, ninguém despreze o seu ministério, você é um cara novo, ninguém despreze o fato de você ser jovem, prega a palavra a todo tempo, estuda bem ela, maneja bem a palavra, toma cuidado com a apostasia. Esses são os 4 primeiros capítulos, né, da carta de Paulo a Timóteo. Aí nesse final do capítulo 4 tem um depoimento, tem um desabafo. Ele está preso, provavelmente numa solitária, todo mundo abandonou ele. E ele vai pedir ajuda das maneiras mais simples que a graça se manifesta. E se a gente olhar para essa simplicidade, são de fato as pequenas coisas que valem mais. Olha só que texto bonito. Paulo falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Ele está sozinho, na expectativa de morrer, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas foi um cooperador de Paulo. Ele aparece, por exemplo, sendo elogiado em Colossenses, em Filemon. Demas, ele se vendeu à autopreservação, né? Demas amou o presente século e me abandonou. Ele abandonou o ministério e não quis pegar no arado mais. Ele foi viver a sua vida. Autopreservação. Ele tinha uma vocação e deixou para lá.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Esses só foram seguir ministerialmente os seus caminhos. 11. Somente Lucas está comigo. Que bonito, né? Que bonito. Toma consigo Marcos e traze-o, pois ele será muito útil para o ministério. E engraçado que Paulo e Marcos teve alguns embates no livro de Atos e agora está com o coração sensível, reconciliador, e falando: Senhor, traz que ele vai me ser útil. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze consigo a capa, uma blusa, que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, né? Pergaminhos dos quais provavelmente pode ser escritura sagrada, né? Textos sagrados, livros para ele. Ele está lá sozinho, às vezes entediado, ele está precisando de blusa de frio, está com frio, e está precisando de livro, né? Ele continua: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga quanto às suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu firmemente à nossa palavra. A minha primeira defesa, ninguém se manifestou a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. Que lindo, né? Todo mundo abandonou, ele está clamando ajuda, mas tem uma confissão das mais fortes do apóstolo Paulo nesse versículo: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado ou liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Engraçado, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna. Está azarado, né? Preso, abandonado, e está falando que Deus vai o livrar. Qualquer um ia fazer uma leitura de que não livrou nada, né? Já está aí para ser morto por Nero, mas que a grande obra maligna aqui não é a circunstância, é o coração amargurar contra Deus, contra o próximo. É amargurar contra Alexandre o latoeiro, que o decepcionou, que provavelmente foi um X9, jogou ele para as cobras, né? E o denunciou, né? A decepção e levar para o lado pessoal o fato de Demas ter amado o presente século e também o abandonado. Mas ele está aqui pedindo as coisas mais simples da manifestação da graça, e são as genuínas preocupações do Evangelho. E aí eu notei algumas coisas interessantes para nós aqui, olha. Como a graça de Deus se manifestou nas pequenas coisas aqui na vida do apóstolo Paulo. Três coisas aqui nos ajudam. A primeira coisa que a graça se manifestou na vida do apóstolo Paulo é nas genuínas amizades espirituais. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala: olha, vem para cá, procura vir ter comigo depressa, eu preciso de gente, ninguém caminha sozinho. A gente tem que ter amizade espiritual, a gente tem que ter gente que você pode contar, pode desabafar, pode dar as mãos, pode manter firme, porque nós somos seres nós somos sacerdócios uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Então a gente pode muitas vezes viver sem igreja, sem instituição religiosa, agora sem amizade espiritual. Jesus vai mais longe quando ele fala para os seus discípulos: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Eu não consigo pensar minha espiritualidade sem a partilha e sem a amizade espiritual, porque a salvação pode até ter ela é pessoal, não gosto muito da ideia de individual, né? Mas o discipulado é coletivo, a edificação é mútua, ela é plena. E das maravilhas, além do apoio, da força, da consolação que existe nos momentos de dor, de alegria também, nas genuínas amizades espirituais, é a libertação do nosso egoísmo. Sabe por quê? Quando a gente encontra com o outro, a experiência de outramento, ela nos edifica porque nos liberta do egoísmo e da nossa auto-vitimização. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai ver que a gente está vivendo uma situação e tem alguém vivendo uma situação muito mais difícil e está muito mais forte. Aí, esse amigo não precisa de falar nada. Ele é uma mensagem para você. Ter força, paciência, resiliência.
É por isso que a gente precisa de amizades espirituais. É por isso que no meio da solitária, sozinho, Paulo está dizendo para Marcos: vem comigo depressa, eu estou precisando de companhia, preciso de alguém para conversar. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. A gente precisa da comunhão. Rodeado ao redor da mesa do Evangelho, a gente genuinamente precisa da religião. Vem ter comigo depressa, o reino de Deus é um reino de amigos. Posso viver sem igreja institucional, mas sem comunhão, sem comunidade de fé. Você pode até viver, a gente tem até momentos assim, mas é muito mais difícil. Porque o Senhor nos fez sacerdócio real, inclusive uns dos outros. É por isso que a gente pede o outro para orar por nós, né? É por isso que a gente leva as cargas uns dos outros. A comunhão nos liberta do egoísmo e da auto-vitimização. Tem sempre um sofrendo mais e que é mais forte que a gente. Nesse começo de ano de 2023, eu vivi um momento emocionalmente conturbado, trazendo até alguns sinais de ansiedade clínica mesmo, assim, como sintomas de TAG mesmo, de transtorno de ansiedade generalizada. E eu recebi uma visita de um amigo lá de BH, que foi fundamental. E não foi só uma visita, assim, o cara veio, como é que tá? Não ver um jogo? Pô, é legal pra caramba ver o jogo. Mas ele orou por mim, a esposa orou por mim, e depois daquela oração, eu melhorei, gente. Essa é para glorificar de pé, esse seria um testemunho para Universal, seria ótimo. Foi assim, aquela visita providencial, aquela amizade providencial, aquela intercessão providencial, porque nós somos assim, nós precisamos de gente, principalmente na época virtualizada que a gente vive, ultra virtualizada. Vejo lá na sala dos professores, na hora do recreio, um monte de professor, 40 professores na mesma sala, todo mundo no celular. Aí você não tem uma troca, você não aprende, não é? A gente precisa resgatar isso aqui, essa pureza, essa profundidade, porque a graça se manifesta na amizade, não é no espetacularismo, não é na parafernália religiosa, é na simplicidade da amizade. Procura vir ter comigo depressa, Marcos. E se puder, Timóteo, traz Marcos também, ele vai ser útil. Somente o Lucas está comigo, eu estou precisando de mais gente, né? Essa é a primeira coisa. A graça se manifesta, essa é a preocupação do Evangelho se você está sozinho. Ele não quer que você fique sozinho. Ele não está preocupado com a roupa, com o ritualismo, com a bateria fora do lugar, com a música. Não está preocupado com isso. Segunda coisa, as pequenas coisas se manifestam, ou as pequenas coisas são carregadas de graça e misericórdia. Duas coisinhas fazia toda a diferença para o apóstolo Paulo aqui. Blusa de frio e livro. Olha a preocupação do Evangelho para ele. Olha, você vem, traz minha blusa. E se puder, traz também os meus livros, especialmente o pergaminho, porque eu preciso de ler. Eu estou entediado aqui. Gente, essas coisinhas fazem toda a diferença. Ele não está precisando de uma palavra teológica, ele está precisando de blusa e livro. Quantas vezes são pequenos gestos, detalhezinhos, são carregados da justiça, da misericórdia e da fé do reino de Deus no lugar de impressão. A religião tem esse problema. A religião, ela quer fazer xixi para marcar território. Aqui foi um cristão que teve aqui. Ó. Todo mundo vê que foi um cristão que teve aqui. E no reino de Deus você faz um monte de coisa sem dar endereço. Você lembra lá do bom samaritano, né? Foi lá, acolheu o cara que caiu na mão dos salteadores, passou 3 religiosos, né? Ou 2, né? Não lembro direito a coisa. E ele acolheu, curou, cuidou das feridas, ainda pagou hospedagem, não deu um folhetim. Ele fez o bem pelo bem, sem tentar impressionar, porque é esse o bem que se manifesta, essa é a preocupação do Evangelho, fazer o bem. Jesus foi conhecido assim, diz o apóstolo Pedro no livro de Atos, aquele que andou por todo mundo fazendo bem. E essa é a voz do Evangelho. Essa é a voz da justiça e da misericórdia. Fazer o bem, levar um livro para alguém que está precisando, levar uma blusa de frio para quem está com frio. Isso não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com... isso é uma obra social. Que obra social? Isso é evangelho. Isso. O povo fica departamentalizando o ministério, porque ministério para a gente é o diaconato. E dar uma blusa de frio, né? Não. E aí, quando a gente encarna o Evangelho, as nossas preocupações são outras, e a partir de então a gente começa a ver que o ministério vai
para além das paredes da religião, e a gente vai podendo fazer o bem para tanta gente e vai se sentindo útil. Sem aquela coisa, mas eu não faço nada da igreja, meu irmão, a igreja é o mundo. Faça o bem aí a quem vier, é o próximo. Jesus falou, mas é o próximo. Não é vira para a pessoa que está do seu lado e fala, uma semana de vitória, né? Não é isso. Então essas pequenas coisas, Paulo precisava de livro, de blusa de frio e de seus livros. Roupas podem mudar a vida de uma pessoa. Sim, roupa tá caro, gente. Roupa tá caro. Eu tive uma experiência muito legal esse ano. Na verdade, nesses 2 últimos anos da aula aqui em Itabirita, a prefeitura deu uniforme para todo mundo, né? E como que isso equaliza as relações? Né? Que quando você tinha escola ali que os meninos não têm uniforme, sempre rola um bullying. Um menino que tem um sapatinho surrado, aí o sapatinho é velho, você pode lavar, dá a sensação de que tem chulé. Aí você vai excluindo as pessoas, você vai promovendo a injustiça e a iniquidade, de contrário equidade, né? Olha só que coisa horrorosa. E a gente sabe que a gente pode mudar a vida. Eu fui alvo de tanta graça e misericórdia de Deus na minha adolescência. Uma vizinha queridíssima me dava tudo, tudo. Sabe aquelas roupas ganhadas? A gente sempre ganhava do primo, né? Eu ganhava do vizinho. Eu ganhava bota, chinelo. E eu não tinha condições de comprar. Não tinha condições. Ali era o evangelho me visitando. Ganhando uma bota, ganhando um chinelo, ganhando bermuda. Extremamente grato. Hoje, de tal forma que eu não consigo ter qualquer coisa que esteja me sobrando, e eu não estou dando aqui show de performance, e vender. É um pecado contra a história do evangelho e da graça de Deus na minha vida. Vender. Vai doar, eu fui abençoado tanto. Vai, põe na fila da doação. Abre seu guarda-roupa, meu irmão. Tem gente como Paulo precisando de capa, de blusa de frio. E os livros, né? Como que os livros podem mudar as pessoas? Eu sou a maior prova viva do que a educação pode fazer. Nasci em uma família de 2 pais semi-analfabetos. Meus irmãos não tiveram oportunidade de estudar e eu ganhei uma bolsa da igreja para fazer teologia que mudou minha vida. Ganhei uma bolsa para ser seminarista. Fiz o curso de teologia, me abriu portas, fiz pós-graduação, fiz mestrado. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Livros mudam vida. A gente pode fazer isso. Esse é o ministério do evangelho. Não é preocupação com a bateria que arredou. Não é preocupação com o ritualismo, com a música, com a estética, com a tatuagem, com o piercing. A preocupação do evangelho é isso, é transformar vidas, é libertar os cativos e oprimidos. Olha que lindo. Então, Timóteo, traz também os livros. Eu anotei algumas coisas aqui. Roupas, sim, tá caro. Nem todo mundo tem, não tem mesmo. E livros podem mudar a vida das pessoas, né? Eu lembro da história de Chico Mendes. Lembra do Chico Mendes? Chico Mendes foi um ativista humanitário lá do Acre que fez um sindicato dos seringueiros que eram explorados pelos desmatadores, um dos maiores nomes defensores da Amazônia, reconhecido pela ONU como defensor da Amazônia. E ele, por acaso, andando na floresta para tirar a seringa, né, fazer o trabalho dele lá nas árvores, ele encontrou alguém que era um professor na época da ditadura, fugido. Eu dou essa aula aqui no meu ensino religioso, né? Falo sobre líderes humanitários, lembro de Chico Mendes, Marina Silva adora ele, inclusive. E aí ele encontrou, por acaso, alguém na floresta, escondido, fugido, né, da ditadura militar, um professor, ensinou ele a ler e escrever. E ele começou a ensinar a ler e escrever os seringueiros. Todos eram analfabetos, explorados, não sabia contar o dinheiro. Ele fez um sindicato, organizou e começou a defender a Amazônia da exploração dos coronéis, desses negócios, dessa exploração. Ele acabou, o fim dele foi bem trágico, né? Perseguido por causa da justiça. Morreu muito novo, 48 anos, depois de uma emboscada. Mas a educação mudou a vida dele. Mudou a vida de muitas pessoas, porque livros mudam a vida das pessoas. E o apóstolo Paulo aqui, conquanto não esteja necessariamente precisando da educação enquanto oportunidade, mas dos livros enquanto um arquétipo de transformação. E a gente pode transformar a vida de pessoas. Pode transformar. Eu vejo alunos que eu falo, nossa, se esse menino aqui tiver oportunidade, ele vai longe. Porque livros mudam vidas. A educação pode transformar.
e eu sou muito grato ao que a igreja fez comigo. Eu estava trabalhando no supermercado, fui pedir a opinião do pastor se eu poderia entrar na justiça porque eu estava sendo desviado de função no supermercado, não queria pedir conta, e o pastor falou, não pode, e você me procura que a igreja vai pagar um curso de teologia para você. Aí eu fiz teologia superior e abriu portas para sempre. É uma boa oportunidade, se a gente tem condição, apadrinhar alguém e ajudar alguém com livros, com educação, com condições, com material escolar, não é? Livros carrega esse arquétipo. Olha a graça de Deus se manifestando com blusa de frio e livros. Essas são as preocupações do Evangelho. E a terceira coisa que o texto nos ensina é que a graça se manifesta nas pequenas consolações de Deus. Essa frase, mas o Senhor me assistiu, depois dele falar, olha, todo mundo me abandonou, um foi para cá, outro foi para lá, Alexandre Latoeiro me trouxe os males, no dia da minha audiência, ninguém foi, mas o Senhor me assistiu. Esse é o poder redentor de um Deus consolador, da graça apesar do absurdo. E aí isso me faz lembrar de algumas palavras maravilhosas, né? Por exemplo, Deus ouviu o choro de Ismael. Você lembra o autor de Gênesis, né? A tradição atribui a Moisés, escrevendo quando Ismael e Agar expulsos de casa, e Deus ouviu o choro de Israel. Olha esse Deus de consolação. E Jesus encontrando com a viúva de Naim, se compadecendo e dizendo, não chores, não chores. Jesus comovido, não chores. E o autor também de Gênesis, Moisés, provavelmente escrevendo sobre aquela sucessão de azar que José vai acontecendo com ele desde quando ele é vendido lá como escravo pelos seus irmãos, e o texto inteiro, o tempo inteiro tendo cuidado de dizer, e Javé era com ele. O Senhor, né, que é Javé lá no original, e Javé era com ele. A graça de Deus se manifesta também na consolação, às vezes não no triunfalismo, na vitória imediata, mas nessa consolação. Mas o Senhor me assistiu. E eu tenho algumas fases da minha vida que eu tenho certeza absoluta que o Senhor me assistiu, nos momentos mais difíceis. Eu poderia citar dois, e eu vou citar dois. O primeiro, trabalhando no supermercado, num contexto familiar dificílimo, precisando sair do supermercado, meu pai doente, acamado, e eu não conseguia, o ambiente profissional estava tóxico, e eu lembro que eu entrei dentro, eu trabalhava nos frios, nos congelados do supermercado, eu entrei dentro da câmara, desesperado, tempo de sair do serviço, pedir conta, mas não podia, porque não tinha dinheiro para nada. Eu lembro que eu ajoelhei dentro da câmara de congelado e fiz uma oração, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, para me tirar de lá, que eu não tinha forças para sair. Mas o Senhor me assistiu. Isso foi maravilhoso. Lembro em 2016, 2015, 2016, lá no Espírito Santo, com um sonho para voltar para Minas Gerais, especialmente porque meu pai ainda era vivo, e vivendo um momento profissional ruim, e eu também não tinha forças para sair daquele calabouço. Às vezes a gente está em algumas solitárias existenciais que a gente tem extrema dificuldade de sair dela. E eu fazia sempre uma oração quando eu descia, o Haroldo vai lembrar aqui, né? Eu descia ali na terceira ponte, em Vila Velha, atravessava a terceira ponte e pegava um atalho ali atrás do shopping Praia da Costa, até o bairro de Itapuã, onde era a minha escola. Ali era uma caminhada de 15 minutos, eu sempre gostei de fazer caminhada de oração. Na verdade, a minha oração só funciona se eu não estiver de joelho, senão eu durmo. Então eu sempre oro andando igual um maluco. Aí dá super certo. Uma oração forte, inclusive. E eu fazia essa caminhada de oração. Sabe aquela oração que você sabe que o Senhor está assistindo? Ele pode até não resolver na hora, mas você sabe, como Paulo disse aqui para Timóteo, mas o Senhor me assistiu. Eu diria que talvez eu tenha vivido também um momento assim, atualmente, depois de alguns tempos. Fazendo oração, vivendo um momento de tensão, de apreensão, mas aquela certeza que o Senhor está assistindo. A graça se manifesta na consolação. Essas são as preocupações do Evangelho. Livro, blusa de frio, amizade e consolação. Espero que tenha sido útil para vocês.
Que Deus nos dê a graça de poder ser sacerdócio e ministradores para aqueles que estão no nosso caminho. Sempre lembrando que são as pequenas coisas que valem mais. Ou como disse Renato Russo, né? Profeta Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Vamos orar.